Quem conhece esse? Pois eu vos apresento Luiz Felipe Pondé, gente. Escritor, filósofo, traça um perfil sobre essa fala do presidente Lula com relação aos ataques de Israel sobre o grupo guerrilheiro Hamas. Ele fala sobre a importância que se dá hoje em dia por um fato tão relevante, de suma importância, geopoliticamente importante. As pessoas discutem como se estivesse discutindo um jogo de Flamengo e Fluminense. O que eu acho sobre as falas do Lula, gente, interessante a, a análise feita por Luiz Felipe Pondé. Confira. Muito complexo, tá? Eu acho, antes de tudo, impressionante como um assunto que é geograficamente, geopoliticamente distante do Brasil, como que isso tomou conta e as pessoas discutem isso como fosse Fla-Flu, Palmeiras e Corinthians, Bolsonaro versus Lula, e a paixão com a qual a gente que não tem nada a ver com o assunto, eu ainda posso imaginar judeus ou mesmo árabes, palestinos que vivem no Brasil, que estão envolvidos diretamente, falem disso de forma apaixonada, mas os brasileiros que não têm nada a ver com isso, eu acho muito esquisito. E aqueles que vão ferozmente contra Israel, eu só posso suspeitar que é algo como o antissemitismo de esquerda, e aí eu chego no Lula, né? O Lula, olha, eu li recentemente uma matéria do jornal Haaretz, que é um jornal centro-esquerda lá em Israel, com muita circulação, mostrando que as relações do Lula com o Estado de Israel ao longo dos últimos anos foram relações muito boas. Inclusive mesmo na época que ele não era nenhum super Lula, presidente da República, nada disso. Então o jornal levantava a hipótese de que as últimas falas do Lula, na realidade, são falas para ele está atendendo à pressão das bases, né? Ele está querendo agradar a moçadinha esquerdinha de carteirinha do PT. Agora, independente disso, as falas do Lula mostram que ele não entende patavina do que existe no Oriente Médio, aliás, como quase ninguém entende, no sentido de que para você entender o que acontece no Oriente Médio, você tem que ter alguma vivência, tem que estar próximo, anos e anos de convívio e de leitura, entende? E tem pessoas hoje que elas passaram da pandemia, a guerra da Ucrânia um pouquinho, e agora passaram a ser especialistas em Oriente Médio. Eu acho que o Lula está no meio. É mais um velhinho falando sobre o Oriente Médio, emitindo opiniões bombásticas, né? E opiniões que estão completamente em dia com um discurso antisionista, que é um discurso muito parecido com o antissemitismo, só que, digamos assim, repaginado, digamos assim. E, por exemplo, quando ele falou coisas do tipo que Israel está acontecendo uma guerra de um exército super bem treinado contra mulheres e crianças, isso é mentira do cacete, né? A guerra é contra o Hamas, que inclusive usa a população palestina como escudo. Todo mundo sabe disso. Todo mundo que conhece o que acontece lá, todo mundo sabe disso. Quanto mais palestino morrer, melhor para o Hamas.